nós entramos no mês de abril, e o mês de abril é um mês muito importante para a gente dentro do nosso calendário cristão. Na verdade, nós vamos celebrar nesse mês, que é o mês da Páscoa, o dia mais importante para nós que cremos no Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Às vezes o mundo lá fora tenta colocar para a gente como o Natal a data mais importante, até porque é uma data que o comércio vende mais. Não que celebrar o nascimento de Jesus esteja errado de forma alguma, mas ali é o nascimento de Cristo. Aonde que realmente fez grande diferença na nossa vida foi quando Jesus morreu e ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou. Então nós vamos celebrar isso nesses próximos 3 domingos que nós temos pela frente. Nesse domingo de hoje, na semana que vem, e a gente vai fechar essa celebração no dia 17, onde nós temos algo muito especial, e eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração, onde a gente vai celebrar com muita alegria essa data tão importante. Na semana passada, o Juninho deu uma introdução, ele falando de um período da vida de Jesus, enquanto ele ainda era uma criança. Eu não estava aqui, queria agradecer a todos que estiveram orando por mim, que eu fiquei alguns dias em casa por conta do Covid. Foi bem tranquilo o meu Covid, foi só uma tossinha e um sintoma de gripe, mas o isolamento me impediu de estar aqui, fiquei trancado num quarto por alguns dias, acho que isso foi o maior desafio. Mas glória a Deus que deu tudo certo, estou aqui para a honra e glória do Senhor. E o Juninho ministrou no domingo passado, entregando uma palavra para a gente poderosa, falando sobre um período da vida de Jesus, quando ele ainda era uma criança. Acho que boa parte da igreja estava presente. Se você perdeu essa passagem, essa ministração, pode mandar uma mensagem para a gente, tem no YouTube também, tem no Facebook da igreja, você pode assistir, eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. E hoje eu queria falar de um outro estágio da vida de Jesus. Eu queria falar nessa noite sobre o período de ministério de Jesus, quando ele começou a colocar em prática o seu ministério. E eu queria dizer em poucas palavras, resumir em poucas palavras, aquilo que Jesus deixou nesse período do qual ele ficou por 3 anos, ensinando a todos, ensinando a nós, através da sua palavra até os dias de hoje, de como nós deveríamos ser. Jesus, ele foi um marco na história. Se nós estamos hoje no ano de 2022, porque faz 2022 anos que Jesus veio ao mundo. Jesus marcou a humanidade. E os seus ensinamentos e o cumprimento das profecias que diziam que estava escrita no Velho Testamento, que apontava para esse momento do qual Jesus viria. Isaías, a gente está estudando na leitura da Bíblia, estudamos o livro de Isaías, todo o tempo apontando para Jesus. E não só o livro de Isaías, a gente vê todo momento no Antigo Testamento, onde o povo era comandado por Deus através das leis, mas ele apontava sempre que chegaria o momento da graça através de Jesus, mostrava que viria Jesus aqui para que pudesse assim revolucionar o mundo, e assim foi, assim aconteceu. E eu queria aqui na noite de hoje a gente fazer um breve resumo, porque não tem como a gente pegar os ensinamentos de Jesus, todos os ensinamentos dele, aquilo que ele ministrou durante esses 3 anos, e a gente falar apenas numa noite. Na leitura da Bíblia que nós estamos tendo, a gente já passou pelo livro de Mateus, agora nós estamos no livro de Marcos. Cada capítulo tem 5, 6, 7, 8 pedaços da palavra de Deus, de Jesus ensinando, que dá para a gente falar horas sobre aquele assunto. Mas eu queria aqui trazer para a igreja a importância dos ensinamentos do Senhor Jesus e desse período da vida dele aqui na terra, do qual ele tirou para que pudesse nos ensinar e executar o seu ministério. Nós chamamos a ministração de hoje como uma preparação, era preparando o povo para aquilo que iria acontecer quando ele ia entregar a sua vida na cruz e depois vencer a cruz, ressuscitando. Então, que em nome de Jesus, que você possa estar nessa noite com o coração aberto para receber da palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Jesus, ele começa o seu ministério a partir do momento em que ele foi batizado. Quando ele passou pelo batismo, e Jesus não precisava ser batizado, porque o batismo ele representa o arrependimento, ou seja,
é o momento em que você reconhece os seus pecados, você se arrepende da sua velha vida, e a simbologia do batismo é você descer as águas, é como se você estivesse morrendo para uma vida, e você levantando para uma nova vida. Jesus, ele não precisava se arrepender de nada, porque assim como está escrito na sua palavra, ele passou aqui 33 anos da sua vida sem cometer pecado algum. Jesus, ele não cometeu nenhum tipo de pecado, nem no seu pensamento. Talvez você conhece alguém, e você está próximo de você, você pode pensar assim, nossa, essa pessoa, eu nunca vi ela falhar, ela é uma pessoa semi-perfeita, e ela vai ser sempre talvez semi-perfeita, porque ela nunca vai ser perfeita. Porque muitas vezes a gente não peca nas nossas atitudes, pode até não pecar nas nossas atitudes, mas talvez no nosso pensamento nós pecamos. A Bíblia diz que aquele que não tem pecado, aquele que diz que não tem pecado, já está pecando, porque já é mentiroso. Porque nós pecamos todo o tempo e padecemos. Nós precisamos, nós necessitamos da graça do Senhor Jesus. E Jesus não passou por isso. Porque Jesus não teve pecado algum, não teve uma manchinha na reputação de Jesus. Ele foi perfeito, ele é o Filho de Deus encarnado, que veio aqui ao mundo para que nós pudéssemos passar por esse momento, e nós somos privilegiados, porque nós vivemos num tempo pós-Jesus. Nós não estamos vivendo num tempo da lei, no Velho Testamento ainda, que apontava para Jesus. Nós estamos vivendo num momento em que Jesus, a história dele já está descrita aqui, e a gente tem acessibilidade a ele. No Antigo Testamento, onde a presença do Senhor estava num lugar que era no templo, onde tinha um lugar chamado Santo dos Santos, onde ele entrava no Santo do Santo para poder, ali era a presença, o sacerdote entrava, e ali era a presença do Senhor. Nós não, aquele véu que separava aquele cômodo, quando Jesus, ele morreu na cruz por nós, quando ele ressuscitou, aquele véu foi rasgado, e a gente passou a ter livre acesso ao Pai. E nós vivemos um tempo em que nós temos livre acesso a Deus, aonde o Espírito Santo dele veio e ele habita no nosso coração. Ele habita na minha vida, ele habita na sua vida, amém? Glória a Deus por isso. Então nós vivemos num tempo diferente do que os nossos antepassados viveram, porque nós vivemos no tempo do cumprimento da promessa, da primeira promessa da vinda de Jesus. Agora nós vivemos a expectativa da segunda volta de Cristo, porque a primeira já aconteceu. Nós vivemos um tempo pós-cumprimento da primeira promessa. E nós louvamos o Senhor por isso, porque é um privilégio para a gente viver nesse tempo, aonde a gente tem liberdade, aonde o Espírito Santo habita dentro de nós, aonde nós podemos sentir a presença de Deus, mesmo que nós não estamos contemplando com os nossos olhos, mas cremos que Ele está aqui, amém? Glória a Deus. E Jesus, Ele começa o seu ministério a partir do momento em que Ele desce as águas, mas não porque Ele precisava, mas simplesmente para validar um conceito, para que Ele pudesse validar aquilo que João Batista estava pregando, sobre a necessidade de, quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, quando ele entra no processo de arrependimento, dele passar pelas águas, para que ele possa deixar publicamente, para que ele possa deixar a sua profissão de fé publicamente, mostrando para todas as pessoas e para o mundo espiritual, do qual você não é mais aquele velho homem, mas você é um novo homem em Cristo Jesus. E ele veio validar isso, ele veio, eu estou fazendo isso, eu estou passando por esse processo para dizer que aquilo que João Batista está pregando, está dizendo que precisa ser feito, realmente precisa acontecer. Depois que ele passou por isso, a Bíblia diz que ele foi levado para o deserto. O Espírito Santo o guiou para o deserto, e ali ele foi tentado, durante 40 dias, durante 40 noites, e ele passou por momentos difíceis, muito difíceis. Ficou em jejum durante todo esse tempo, apenas tomando líquido, sem nenhum alimento. E nesse tempo de deserto, na verdade não era para parar Jesus, pelo contrário, ele foi levado pelo Espírito Santo para que ele pudesse passar por esse processo, para que ele pudesse sim estar preparado para o início do seu chamado, o início do seu ministério. E assim aconteceu. Ele passou pelo deserto, foram dias difíceis, a gente já, poucos tempos atrás, poucos domingos atrás, a gente falou um pouquinho sobre a tentação de Cristo, e ele passou por esse período
Depois veio as tentações que a gente conhece, descrito na palavra, que foram 3 tentações que o diabo usa até a mesma palavra de Deus para poder trazer confusão. Jesus rebate isso e ele termina esse período de 40 dias, ele é alimentado e ele começa a lhe dar início ali, é o start do seu ministério. E é nesse período aqui que eu queria falar com vocês, fazendo um resumo muito breve, desse período do qual Jesus passou por 3 anos ensinando, ele pregando a palavra, realmente cumprindo com o seu ministério. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 4, nós vamos ler o verso 23. Mateus, capítulo 4, verso 23. Eu estava pedindo ao Senhor para que desse um versículo, ou um texto, que pudesse de alguma forma, em poucas palavras, resumir a importância do ministério de Jesus para com as nossas vidas no dia de hoje. Assim como foi na vida daqueles que viveram com Jesus e também nos nossos dias de hoje. E esse texto, em poucas palavras, ele fala de 3 momentos. Ele traz aqui um breve resumo daquilo que foi o ministério de Jesus. E ele diz assim, Mateus capítulo 4, verso 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Aqui fala de 3 coisas que Jesus fazia, é um resumo breve com 3 frases, dizendo aquilo que foi esse período de 3 anos de Jesus. E a primeira coisa que ele fala, ele descreve aqui, ele fala sobre o ensinar. Então a primeira coisa é Jesus ensinando na sinagoga. Jesus entrando na sinagoga e ensinando as pessoas para que as pessoas pudessem compreender aquilo que significava, qual era aquilo que estava descrito na palavra e fazer com que a palavra pudesse ser cumprida de maneira certa. Jesus teve um momento em que ele disse que ele não veio para que pudesse destruir as leis. Pelo contrário, ele veio para que as pessoas pudessem executar as leis da maneira certa, da maneira correta. Porque, de alguma forma, as pessoas começaram a adaptar as leis para aquilo que convinha para cada um deles. Então eles começaram a transformar a verdade, que é a palavra de Deus, eles começaram a maquiar a verdade, adaptando a verdade para a realidade daquilo que eles gostariam de viver e não daquilo que Deus gostaria que eles vivessem. A primeira atitude de Jesus foi trazer conhecimento, informação para as pessoas, para que elas pudessem ter consciência que o estilo de vida que eles estavam vivendo, que apesar de eles estavam achando que estavam no caminho certo, mas na verdade eles não estavam. Eles tinham um entendimento que eles estavam cumprindo a lei, mas uma lei mascarada, uma verdade mascarada, uma meia mentira. Eles pegaram, adaptaram a sua realidade. E Jesus vem para ensinar a eles a maneira certa que eles deveriam viver, mostrando para eles um estilo de vida diferente, através do conhecimento, através do ensino, mostrando com clareza como que eles deveriam ser. E um ensino, o conhecimento, ele muda a vida da gente. A gente só consegue ter uma vida diferente se você buscar conhecer. A primeira atitude que Jesus teve para impactar a humanidade diante de um curto ministério que ele tinha é levar informação, levar conhecimento da maneira certa. Porque muitas vezes a gente está vivendo uma maneira, um estilo de vida daquilo que a gente compreende diante daquilo que nós conhecemos, que é o certo do estilo de vida. Mas muitas vezes nós estamos pautados no engano, porque nós estamos adaptando a verdade. E na verdade, Jesus ele veio para trazer para a gente a verdade nua e crua. Quem já ouviu esse termo? Verdade nua e crua. Nua e crua. Você sabe de onde que vem essa palavra, essa frase, verdade nua e crua? Ela vem de uma parábola. E eu vou colocar aqui, e eu queria 2 minutos. Eu queria que você ouvisse com muita atenção aquilo que esse homem vai falar. Ele não vai falar nada daqui que tenha a ver com a Bíblia. Enfim, vai falar que tem a ver com a Bíblia, porque a Bíblia é a verdade. Mas ele vai mostrar
Ele vai dizer claramente aquilo que talvez aquelas pessoas estavam vivendo naquele momento e que talvez nós estamos vivendo nesse momento por falta de conhecimento, mascarando a verdade. Então eu vou passar esse vídeo, tá tudo certo aí, Milton? A gente vai passar esse vídeo, eu queria que você prestasse muita atenção. Beleza? Vamos lá. Ele vai 2 minutinhos para ele passar. A Bíblia diz assim, que a verdade é a que nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. A verdade, ela é clara, ela não tem dúvida. E na verdade, muitas vezes a gente tem mascarado isso, a gente tem, de alguma forma, não vivido aquilo que realmente é verdade para a nossa vida, por falta de conhecimento. Jesus fez isso. Sabe o que aconteceu essa semana? Nós tivemos um trabalho com os adolescentes, foi uma bênção. O Juninho e a Marinha pegou um tema sobre a liberação do uso da máscara e dividiu em 2 grupos, aonde eles deveriam, de alguma forma, justificar sobre um grupo, dizendo assim, ó, é verdade, tem que ser liberada a máscara. E o outro grupo tinha que defender com que a máscara liberar nesse momento ainda não era o correto. Então ele pegou isso para que eles pudessem ir atrás, para que eles pudessem buscar informação, para que eles pudessem defender algo que eles acreditavam. E foi separado o grupo. Então teve gente que ficou de um lado, que estava dizendo, ó, a máscara tem que ser retirada, mas eles não acreditavam nisso, mas eles iam defender esse grupo. Então eles tinham que buscar informação para poder defender, como se fosse um júri. E do outro lado, da mesma forma. E eu fui abençoado, porque eu participei. Eu fui um dos jurados para poder saber qual grupo que ia vencer o júri. Gente, foi muito forte para mim, porque eles foram atrás do conhecimento, eles foram atrás da informação. Eles fizeram um PowerPoint, pegaram um PowerPoint para poder colocar todas as informações, números, para que pudesse de alguma forma convencer o júri daquilo que eles acreditavam como sendo uma verdade. E foram buscar o conhecimento para isso. E quando terminou, o que mais me chocou, que quando terminou, o Juninho perguntou assim, tinham 9 adolescentes, ele perguntou assim, quantos de vocês que defenderam alguma coisa aqui, alguma ideia, e que quando você começou a buscar esse conhecimento, você era a favor, sua opinião particular, era a favor de uma das coisas. Mas quando você buscou o conhecimento, você mudou de ideia, através do conhecimento, da informação. Metade da sala levantou a mão e disseram, ó, eu tinha uma opinião, quando eu fui pesquisar, eu mudei a minha opinião, através do conhecimento. O conhecimento, ele é libertador na nossa vida. Porque ele mostra com clareza qual é a verdade que a gente precisa viver. Se você não buscar o conhecimento, você não vai ter consciência daquilo que você precisa mudar para viver aquilo que é a verdade. Amém? Deu certo? Vamos ver. Escuta aqui esse homem fala, olha só. A Verdade Saindo do Poço é uma pintura de 1896 e é de autoria de Jean-Léon Gérôme, escultor e pintor francês, e está ligada a uma parábola do século. Segundo essa parábola, em um belo dia, a verdade e a mentira se encontraram. E a mentira disse a verdade. Hoje está um dia lindo, maravilhoso, não está? A verdade deu um suspiro, olhou para o céu e concordou, pois o dia realmente estava maravilhoso. E elas começaram a passear, caminharam juntas por muito tempo, até que chegaram ao lado de um belo poço. A mentira, então, experimentou a água e falou para a verdade. A água está ótima, que tal tomarmos um banho? A verdade ficou um pouco desconfiada, mas resolveu testar a água e descobriu que realmente a água estava muito, muito convidativa. E então elas se despiram e começaram a tomar banho. De repente, sorrateiramente, a mentira saiu da água, vestiu as roupas da verdade e fugiu. A verdade, quando percebeu, saiu do poço furiosa e correu tentando encontrar a mentira e pegar as suas roupas de volta.
E assim saiu correndo nua pelas ruas, e a verdade ia abrindo caminho entre as pessoas que desviavam o olhar com desprezo, com raiva, com vergonha. E a pobre verdade, depois de muito correr, de muito procurar em vão por suas roupas, voltou ao poço nua e desapareceu para sempre, escondendo em suas águas a sua vergonha. E desde então, a mentira vive viajando ao redor do mundo, vestida com as roupas da verdade, satisfazendo as necessidades da sociedade, porque percebeu que o mundo não tem nenhum desejo de encontrar a verdade nua. Mas existe um outro final dessa parábola que diz o seguinte: a verdade, quando voltou ao poço, recusou-se a vestir-se com as roupas da mentira. E por não ter do que se envergonhar, a verdade saiu nua a caminhar pelas ruas e vilas. E é por isso que, desde então, aos olhos de muita gente, é muito mais fácil aceitar a mentira com as roupas da verdade do que a verdade nua e crua. Qual final você prefere? Amém? Então, na verdade, é isso. Eles viviam num momento em que era uma mentira vestindo a roupa da verdade, mas era mentira. E muitas vezes a gente está assim. A gente olha por fora, parece a verdade, mas por dentro o que é? A mentira. Porque a gente está querendo só olhar para o nosso. A gente quer criar o nosso ensinamento da palavra. A nossa interpretação que, de alguma forma, não muda o nosso estilo de viver. E era assim no tempo antes, quando Jesus veio, e também muitas vezes se repete nos nossos dias hoje. A gente só consegue entender que nós precisamos mudar se a gente tiver um ensinamento necessário e se a gente tiver a consciência que nós estamos vivendo uma vida errada. Mas você precisa se permitir isso. E Jesus veio para isso. Jesus mudou toda a estrutura do mundo naquele momento, ensinando a partir das sinagogas, dizendo para as pessoas: olha, vocês estão usando da lei para trazer algo que vocês querem viver, mas não é assim. A palavra que está descrita aqui, ela tem um significado, esse significado é isso. Só que ia mexer na vida de todo mundo, abalou a estrutura de todo mundo. Que em nome de Jesus você possa buscar também os ensinamentos de Jesus, para que você possa verdadeiramente colocar em prática na sua vida. Não seja ignorante. Talvez tem coisas que você está cometendo de erro na sua vida por falta de você conhecer a palavra. Às vezes tem coisas que talvez você está buscando oração para que algo possa acontecer na sua vida, e você pode estar até se questionando: eu estou orando, mas Deus não fala comigo. Mas sabe por que talvez Deus não fala com você? Porque Ele já falou através da sua palavra. Jesus já falou, Deus já falou através da palavra. Você está buscando algo, que uma resposta do qual já está descrita, já tem o ensinamento, já está descrito na sua palavra aquilo que você, a maneira que você precisa agir. Nós precisamos buscar esse conhecimento. O ministério de Jesus foi trazer um ensinamento para a gente. Isso é tão real, que o propósito dele era trazer consciência para as pessoas da vida errada que eles estavam levando através do conhecimento, que chega um momento que Jesus, lidando com os seus discípulos, os 12 do qual ele tinha separado para poder caminhar com ele durante os 3 anos, para que depois eles pudessem continuar com o ministério, teve um momento que Jesus, ele se ira, mas ele não peca, mas ele fica nervoso naquele momento, e ele desabafa dizendo uma frase, e ele olha para os discípulos e ele diz assim: sabe por que vocês erram? Erram porque vocês não têm o conhecimento, porque vocês não buscam o conhecimento, e não tem também o poder de Deus, ou seja, o conhecimento vinculado com a busca do poder. Você quer o poder de Deus? Você precisa buscar o conhecimento. Se você não se aprofundar no conhecimento de Deus na sua vida, e mudar a sua vida através desse conhecimento, você não vai conseguir ter o poder que você precisa, para que você possa se tornar assim, um grande vencedor. O poder de Deus vem através do conhecimento colocado em prática, e Jesus veio no seu ministério trazer esse conhecimento, esse ensinamento para a gente, amém? Então, que em nome de Jesus, é minha oração, que você aceite a verdade nua e crua,
e que você rejeite a mentira com as vestes da verdade. Então, em nome de Jesus. Só que você vai conseguir isso se você buscar o conhecimento. Jesus, quando ele veio e ele aplicou os seus ensinamentos, ele quebrou religiosidade. Uma das coisas que Jesus fez foi quebrar a religiosidade. E tem muita gente olhando para mentira com as vestes da verdade, fundamentando a sua vida numa religiosidade mentirosa. Talvez achando que tem relacionamento com Deus porque é uma pessoa religiosa. E a religião, a religiosidade, às vezes até nos afasta da presença de Deus. Era para ser um elo de ligação com Deus, mas muitas vezes acaba nos afastando. Porque a gente está preso numa religiosidade e a gente esquece da nossa principal coisa que o Evangelho trouxe para a gente, que é a nossa intimidade com Deus. Então, que em nome de Jesus, que toda religiosidade que às vezes está atrapalhando você, de você se relacionar melhor com Deus, seja quebrado na sua vida através do ensinamento da palavra. Amém? Olha a importância. O texto ele fala de 3 coisas. Então, 1/3 daquilo que foi o ministério de Jesus foi ele trazer ensinamento, para que você possa conhecer a verdade e para que a verdade possa provocar uma mudança em você e que através dessa mudança você possa começar a viver de forma diferente. Quando você busca conhecer, você começa a ver quão errado você está. É como se você pegasse a sua vida aqui e colocasse uma lupa em todos os pedaços da sua vida e que você pudesse, com o ensinamento da palavra, ver na sua vida o que está errado e entender que você precisa trazer mudança. Então a primeira etapa do ministério de Jesus é do conhecimento, do ensinamento, de levar a palavra nua e crua, a verdade nua e crua para as pessoas, para que as pessoas pudessem começar a andar no caminho certo, quebrando a religiosidade e levando eles para uma intimidade com Deus, que é isso que o ensinamento da palavra traz para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Quem já, de alguma forma, já mexeu com você só nesse 1/3 do ministério de Jesus? Falou com você? Busca da palavra? Se você não buscar conhecer, você não vai saber o que você precisa mudar, você vai continuar vivendo uma vida errada. Lembra que Jesus disse assim para os fariseus que eles eram sepulcros caiados? O que ele significava isso? Ele estava dizendo, vocês são como um caixão, que por fora é bonito, mas por dentro está podre. É a verdade vestida, a mentira vestida com as vestes da verdade. A segunda coisa que o texto fala para a gente, que é o segundo momento do ministério de Jesus, é a apresentação do Evangelho. A segunda coisa, a apresentação do Evangelho. A primeira, o ensinamento, trazendo consciência, para mostrar para as pessoas que elas estavam erradas, provocando nelas a mudança. Dizendo para ela, vocês precisam se arrepender, vocês precisam ter uma vida diferente, vocês precisam mudar a maneira de você estar vivendo. A primeira. E a segunda, ele veio para apresentar para a gente o Evangelho do Reino. Ele veio apresentar para a gente aquilo que a gente pode fazer diante da consciência que nós tivemos, porque nós estamos vivendo uma vida errada. Porque eu poderia chegar aqui, e Jesus poderia chegar aqui, lá no 2000 anos atrás, e dizer, você está errado, você fez isso, vocês estão vivendo dessa forma, e vocês estão tudo perdidos por conta disso. Porque vocês estão vivendo uma vida totalmente errada, uma vida que não condiz com aquilo que está descrito na palavra, porque vocês interpretaram a palavra de uma maneira que convinha para vocês, e agora para vocês cabe somente o inferno. Jesus não fez isso. O segundo momento foi Jesus apontar para eles a possibilidade, através do reino de Deus, através do Evangelho, mostrar para eles que mesmo eles vivendo uma condição errada, que eles poderiam mudar completamente essa história. O Evangelho significa boas novas, significa que Jesus veio para falar para eles que a maneira que eles estavam vivendo estava errada, mas que eles tinham condição total de uma decisão, tomando uma decisão, uma postura diferente, fundamentado na palavra, deles poderem viver uma vida completamente diferente. Jesus veio mostrar para eles que existe salvação para cada um deles diante de erros que eles cometeram. Que apesar de tudo que eles estavam vivendo, contrário da palavra de Deus, tinha condição deles reverterem tudo isso.
Esse é o evangelho das boas novas, dizendo que para a gente, apesar talvez de uma vida de pecado que nós estamos levando, ou que nós vivemos, que há condição da gente reverter tudo isso, através do evangelho, através de Jesus. Que tinha condição sim, da gente viver uma vida completamente diferente, através do arrependimento. As boas novas do evangelho. Jesus começa a apontar para eles que há a possibilidade de ter uma vida plena, que talvez a gente não vai viver aqui nesse mundo, mas ele aponta para um lugar aonde nós poderemos viver se nós aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador e perseverar na sua palavra. Jesus veio apontar para eles, veio mostrar para eles que existe a graça. E o que significa a graça? Acho que você já ouviu isso, a igreja já ouviu isso, que no Velho Testamento estava fundamentado nas leis, e que no Novo Testamento, que é depois de Jesus, está fundamentado na graça. Quem já ouviu isso? E está certo. Jesus veio para, através da graça, dar a possibilidade dele se entregando de graça para cada um de nós, da gente poder aceitar esse sacrifício para que nós pudéssemos ter uma vida diferente, e a certeza da salvação em Cristo Jesus. Não é por mérito, é o evangelho das boas novas. É uma decisão que você toma, e através dessa decisão, pela graça, você começa a viver tudo que a graça pode nos apresentar de bom. Que talvez é um mundo de aflição, como Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Pode ser que seja até por uma vida de tribulação, mas eu venci o mundo, Jesus estava dizendo, e através de mim, vocês também vão vencer. E aonde que está a nossa recompensa? Na eternidade. Então Jesus começa a mostrar para eles, a apontar para eles, que uma decisão que eles tomassem na vida deles, eles tinham condição, independente do que eles fizeram, e da consciência que eles tiveram do pecado através do conhecimento, que eles poderiam a partir de agora viver um tempo da graça. Só que a gente não pode esquecer que a graça, ela traz consigo responsabilidade. Não é simplesmente eu falar assim: eu estou agora vivendo um tempo da graça, então eu posso fazer qualquer coisa, porque Jesus já morreu por mim. Sabe o que é isso? É a mentira vestindo as vestes da verdade. Porque talvez, se você pensa assim, significa que você ainda não recebeu a graça. E a mentira está dizendo para você, com a roupa da verdade, dizendo: não, mas você vai na igreja, você já levantou a mão no apelo do pastor, não, você não perde um domingo, você está vindo na oração na segunda-feira. Mas não é isso. A graça, ela traz consigo responsabilidade. Ela tem que gerar em nós esse presente do qual nós recebemos, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, de receber Jesus como presente na nossa vida. Ela tem que gerar um comportamento diferente em nós. A Bíblia diz que a fé, dizer que eu tenho fé na salvação em Cristo Jesus, a fé sem obras, ou seja, não provocou mudanças em você, ela é vazia, ela não tem valor nenhum, porque você só está dizendo que você teve a mudança, mas na prática não é isso que você está vivendo. Talvez final de semana, beleza, está tudo certo, eu fui na igreja, está tudo bem, estou cumprindo com aquilo que a religião está dizendo que eu tenho que fazer, e a mentira vestindo as vestes da verdade, ela vem dizer isso para a gente. Só que a responsabilidade da graça não é só no final de semana, quando a gente vem para a igreja para louvar e engrandecer o nome do Senhor, mas ela continua na segunda-feira, continua na terça, continua na quarta, na quinta, na sexta, e continua sempre. A palavra de Deus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim, é como se ele estivesse dizendo assim: aquele que agir com responsabilidade diante da graça que eu estou te dando, vai conseguir sim viver a salvação, porque a graça traz consigo responsabilidade, e Jesus vem pregar isso. Jesus vem dizer para todo mundo, dizendo: tem chance de você mudar, você pode ter uma vida diferente, não importa a sua idade, não importa o que você fez. Se você tiver consciência que você está vivendo, ou que você fez algo errado, através do arrependimento, e você me aceitando como Senhor e Salvador da sua vida pode ser completamente mudada.
Aquilo que você está vivendo, as consequências, talvez você vai continuar vivendo, mas você vai poder ter a recompensa, porque você está recebendo de graça, aceitando a graça, e você vai estar zelando pela graça, e você vai ter uma recompensa. Hoje o Aldo, ele foi maravilhoso, não sei quem assistiu hoje, nossa Escola da Fé, nosso último momento, terminou, né, Aldo? Agora terminamos Apocalipse. E foi assim, maravilhoso, fechou com chave de ouro, foi maravilhoso. E o Aldo falou sobre isso, ele disse sobre a questão da recompensa que nós recebemos. Gente, a gente só provoca mudança em nós, você só vai conseguir pegar a graça e permitir que o Evangelho da graça, das boas novas, possa produzir mudança em você, e você buscar ter essa mudança, se você tiver muito concreto na tua mente, na tua cabeça, da recompensa que você vai ter por conta disso. Se você esperar a recompensa só nesse mundo aqui, você vai se decepcionar e você vai, de algum momento, você vai ser o traidor. Quem foi o traidor dos 12 discípulos? Quem foi? Judas. Só que ele foi escolhido por Jesus, não foi? Só que quando Jesus fala tudo para ele, quem ele era, ele não levou para as coisas eternas, ele trouxe tudo aquilo para o mundo presente. A expectativa de Judas era o quê? Que através da graça que ele estava dizendo sobre o discurso de Jesus, que ele ia revolucionar a política da época. E o povo estava vivendo massacrado pelo Império Romano, sendo cobrado altíssimos impostos. Eles estavam padecendo, vivendo um momento muito difícil. Então na cabeça de Judas, Jesus veio e agora Jesus vai revolucionar tudo isso e vai trazer libertação para a gente. Só que a libertação que Jesus estava pregando não era nesse mundo, era na eternidade. Quando ele descobriu isso, a recompensa da eternidade para Judas não fazia sentido, porque ele olhava só para esse mundo. Ele foi o traidor. Aqueles que entenderam que a recompensa era na eternidade e deram valor por isso, porque nós estamos falando de eternidade, morreram por conta do Evangelho, perderam as suas vidas. Os discípulos que entenderam, que compreenderam isso, deram as suas vidas por amor a Cristo, porque eles entenderam, porque eles sabiam que aqui eles não teriam a recompensa, mas a recompensa estava na eternidade. Irmãos, se a gente fosse pregar ao contrário, seria a mentira vestindo as vestes da verdade. Talvez se a gente estivesse pregando ao contrário, ia ter um monte de gente aceitando a mentira com as vestes da verdade, e a igreja talvez tinha que ter 5 cultos para caber todo mundo. Se dissesse que o Evangelho da graça ia trazer uma recompensa para a sua vida neste mundo, a sua vida aqui vai ser totalmente transformada, você não vai passar por luta nenhuma, por nenhuma dificuldade, apontando para aquilo que pode trazer para a gente, para esse mundo presente. Mas é a mentira vestindo as vestes da verdade. Jesus pode te abençoar? Pode. É desejo do coração de Deus que você tenha uma vida boa, plena, abençoada? Sim. Aonde você vai ser feliz, mesmo diante das dificuldades? Sim. Aonde você vai passar pelas lutas, mas não para te parar, para você poder crescer ainda mais, porque Deus tem grandes coisas para entregar na sua mão? Sim. Mas vai te acabar todas as suas dificuldades? Não. Não vai. Mas aonde que está a minha recompensa? A recompensa que Jesus vem dizendo das boas novas, da graça, está onde? Na eternidade. Aonde a gente vai poder viver eternamente, não é um curto período de tempo, mas é eternidade, eternidade na presença do nosso Deus. O Aldo começou a descrever das coisas que nós vamos viver, que está descrito em Apocalipse, no último capítulo. Enche o coração da gente de alegria, mas está apontando tudo para a eternidade. Que em nome de Jesus hoje, você possa entender o que significa esse Evangelho pregado por Jesus. Jesus trouxe o ensinamento da palavra, e depois ele mostrou que através do Evangelho, das boas novas, através do arrependimento, de uma mudança de vida e da confiança, entregando a sua vida para Jesus, poderia ter uma vida completamente diferente. Mas as lutas talvez nesse mundo continuarão, mas a recompensa está na eternidade.
Grava isso no seu coração. Se você está esperando de Deus somente nesse mundo, a Bíblia diz, você é o mais miserável dos homens. Não é o pastor falando, é a palavra. Olha a importância da gente buscar conhecimento na palavra. Se você busca somente neste mundo, você é o mais miserável do mundo. Porque qual que é o mais importante? 20, 40, 50, 70, 80 anos de você poder viver bem nesse mundo, ou você viver de eternidade a eternidade na presença do Deus vivo, Todo-Poderoso. Coloca na balança, em nome de Jesus. E você está pegando uma mesquinharia de um mundo que talvez para alguns vai dar 80 anos, mas talvez alguns não vai chegar nem 80, talvez a 20, 30 anos, 40, 50 anos, diante de uma eternidade. Boas novas. Jesus vem dizer para todos nós, hoje, e assim foi naquela época, dizendo, eu não sei como é que você está vivendo, mas através do conhecimento você precisa mudar a sua vida, trazendo consciência para o momento que você está vivendo. Mas não é para você ficar mal, porque você vai descobrir talvez que tem algumas áreas da tua vida que você não está vivendo de forma correta. Não é para você baixar seu semblante, não é para você se entristecer diante disso, mas eu estou aqui para dizer que tenho boas novas para você, que através do arrependimento, através de mim, eu posso mudar completamente a sua história, a sua vida. Talvez as consequências dos seus erros permanecerão, e está certo, é bíblico, aquilo que você planta, você colhe. Talvez eu passei por um processo de entender as boas novas do Evangelho, que foi pregado por Jesus, aceitei Jesus como Senhor e Salvador, e as lutas talvez permanecerão, porque eu estou ainda recebendo aquilo que eu plantei no passado. Só que a partir desse momento aqui, eu vou começar a plantar coisas diferentes, e daqui a pouco aquilo que eu estou plantando hoje, de uma vida nova, uma vida diferente, eu vou começar a receber, em nome do Senhor Jesus. Você vai ter que esperar a colheita de uma mudança de vida. E se eu mudar completamente a minha vida, só pelas obras, eu tenho condição de mostrar para Deus que eu sou capaz de entrar no céu? Não. Jesus vem dizer, não é pelas obras. Você pode ter uma vida perfeita, você não aceitou Jesus, você só está nas obras, você não está na fé. E o que te leva para o céu é a fé, é a confiança. Então você precisa, em nome de Jesus, ter fé, depositar sua fé nas boas novas, e essa fé vai provocar em você as boas obras. Quer saber se uma pessoa ela teve uma vida transformada ou não? É só você olhar para a vida dela. Você quer saber se aquela pessoa que ela está dizendo ali condiz para algo para a tua vida? Começa a olhar para o estilo de vida dela. Se ela está vivendo realmente, se aquilo que ela fala, se aquilo que ela prega, se verdadeiramente condiz com o estilo de vida que ela está levando. A gente vai conhecer alguém, é por aquilo que ela produz. Se eu tenho uma árvore e eu vejo, ela é frutífera, e eu tenho dúvida em que árvore que é aquela, eu vou começar a ter certeza de que árvore que é, quando ela começar a apresentar o fruto. Porque pelo fruto eu vou saber quem é a árvore, não é assim? Assim é com a gente. Que fruto que você tem apresentado? O fruto que você tem apresentado condiz com o Evangelho? Condiz com as boas novas que Jesus veio pregar? Pensa sobre isso. E a terceira coisa que a palavra de Deus fala para a gente, através desse versículo tão pequenininho, mas tão grandioso, ele diz, a última coisa, que ele continuou e ensinava nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O terceiro processo era a cura das pessoas no seu físico e no seu emocional. Porque a obra do Senhor Jesus, o ministério do Senhor Jesus, que continua através do Espírito Santo de Deus na nossa vida, e é o desejo do coração do Pai, é curar a gente na sua totalidade. Ele quer curar você na alma, Ele quer curar você no espírito, que é o mais importante, mas Ele também quer trazer a cura física para você, amém? A gente vai ver muitos momentos em que Jesus, Ele começou a curar as pessoas, mas nunca o foco era a cura
do físico. Você pode ver em todos os milagres que Jesus realizou, quando ele terminava e ia despedir da pessoa, ele dizia assim, quando ele encerrava aquele momento, ele dizia assim: a sua fé te salvou. Você não vê ele dizendo assim, ó, a sua fé te curou, porque ele foi curado, mas o mais importante não era a cura física, mas era do maior milagre que aconteceu, que era a cura do seu espírito, onde a partir daquele momento, através da fé daquela pessoa em Cristo, ele recebeu o presente da graça, ele recebeu o evangelho da graça. Por isso que Jesus dava sempre o foco no espiritual, não no físico, mas o milagre físico tinha acontecido. Você vai ver vários momentos, a tua fé te salvou, e ele era um cego e voltou a enxergar. A tua fé te salvou, ele era um paralítico, naquele momento ele começou a andar. Porque Jesus se preocupa com a gente na nossa totalidade. Jesus, ele se compadecia das pessoas com quem ele se encontrava. E compadecer é muito mais do que você ter dó daquela pessoa. Quando você se compadece, você se coloca na condição da pessoa. As pessoas que Jesus foi encontrando, ele se compadecia, ele se colocava no lugar das pessoas. E ali, através da sua palavra, gerava na pessoa o entendimento do seu erro, o arrependimento, e a pessoa aceitava pela graça o evangelho transformador. E assim Jesus curava aquelas pessoas do físico, do emocional e do espiritual. Poderíamos aqui separar vários textos que mostram e validam isso. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Aquela mulher que fazia anos que ela estava padecendo do fluxo de sangue. Uma mulher que, para a época, padecia perante a sociedade, diante da sua enfermidade. Porque ela não poderia estar junto das pessoas, porque era um momento em que as mulheres na fase menstrual, elas eram colocadas separado. Só que o fluxo de sangue dela, nunca se esgotava. Não é um período no mês das mulheres que estão no período menstrual. O dela era sempre, durante 12 anos ela sofreu isso. Ela foi retirada da sociedade, mas ela sempre tinha esperança que ela ia ser curada. E um dia ela ouviu falar de Jesus, e ela fez um plano, sabendo que Jesus iria passar para o lugar onde ela morava. Ela, anêmica, talvez assim, no último momento dela, do último suspiro físico que ela tinha, ela entendeu que se ela se esforçasse mais um pouquinho, mas ela pudesse tocar em Jesus, ela colocou a fé em Cristo, que Jesus não precisava falar com ela, mas simplesmente se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela ia ser curada. E a Bíblia diz que uma multidão passou, e ela conseguiu passar pela multidão se arriscando, porque se alguém visse ela, identificasse ela ia ser punida por isso. Mas ela se lança e toca nas vestes de Jesus, mas uma multidão apertava Jesus. Jesus para, e quando ele para, ele diz: ó, aconteceu algo agora, porque de mim saiu o poder. Daí Jesus pergunta: quem foi que me tocou? Só que tinha uma multidão, os discípulos não entenderam e começaram a dizer: mas como assim? Você está perguntando quem te tocou? Tem uma multidão que te aperta. Daí Jesus diz: não, mas teve alguém que tocou de mim de forma diferente. Você precisa tocar em Jesus com fé, irmão. Talvez você está tocando em Jesus como aquela multidão, tocando sem crer, sem acreditar. Talvez você está esperando algo, uma mudança na sua vida, e tentando entregar a sua vida para Jesus, mas você não está baseando a sua decisão na fé. O que fez que o tocar foi diferente é a fé. Ela tinha certeza que se tocasse ela ia ser curada. E quando ela toca, Jesus para, Jesus faz isso. Daí Jesus, perguntando e questionando, ela resolve se denunciar. Daí ela levanta a mão e diz: ó, fui eu. E o que mais me espanta nessa passagem é que ela não teve tempo para verificar se o fluxo de sangue tinha cessado ou não. Ela tinha tanta certeza que o tocar, ela ser curada, que ela não precisava fazer prova disso. Olha o tamanho da fé dessa mulher. Daí ela diz: fui eu. Daí Jesus diz: ó, a tua fé te salvou.
Quando Jesus faz tudo isso, Jesus cura ela no seu emocional, devolvendo ela de novo para a sociedade, dizendo para todo mundo, ela não precisa ficar mais alheia à sociedade, ela pode estar de volta, porque ela foi hoje, nesse momento, ela foi curada. Jesus curou o físico dela, estancando aquele sangue, aquele fluxo, do qual 12 anos aquela mulher tinha gasto que ela não tinha para a medicina da época, para poder ser curada. Mas num toque, num simples toque em Jesus, ela recebe a cura. E naquele momento Jesus pronuncia o maior milagre que aconteceu, que não foi ela ser curada emocionalmente, sendo devolvida para a sociedade, que não foi o fluxo de sangue ter parado naquele momento, mas foi o presente maior que ela recebeu, que foi Jesus como Senhor e Salvador naquele momento, e recebeu a salvação em Cristo. Porque o nosso Deus, Ele cuida da gente na sua totalidade. Ele quer cuidar de você em todas as áreas. Mas tudo depende das duas primeiras coisas que Jesus nos ensina hoje através da sua palavra. A necessidade de você começar a olhar para você e ver o que você precisa mudar. Entregar tudo aquilo que está te atrapalhando nas mãos do Senhor Jesus, através do Evangelho da graça. E aceitar a graça do Senhor Jesus com responsabilidade, produzindo a mudança que precisa trazer para a tua vida. Aonde a recompensa o Senhor vai te dar, que é a salvação. É saber que talvez um dia, ou talvez daqui uns dias, ou daqui uns anos, o sopro de vida vai ser retirado de mim e de você. Mas não acaba aqui, porque nós vivemos aquilo que está descrito na palavra, cumprindo com aquilo que Jesus nos ensinou no seu tempo de ministério. A gente tem a certeza do maior presente que Ele poderia nos dar, que é um dia a gente poder estar no céu com Ele, de eternidade a eternidade. Jesus quer mudar a sua vida. O ministério de Jesus é um ministério de transformação, de produção de mudança, mas que depende só de você. Porque Jesus, Deus na sua palavra, e Jesus continuou isso, mesmo com a mudança, saindo da lei e entrando na graça, aonde nada é feito à força. Você é livre. Você é livre. Só que muitas vezes a consciência, a concepção de liberdade, para nós, é a mentira com as vestes da verdade. Eu estava com um menino esses dias na casa de recuperação, e ele falou assim para mim, ele me disse uma frase assim: eu estava aqui, eu estava pensando assim, sabe de uma coisa, eu vou passar para aquela porta porque eu quero ser livre. Daí ele contou, ele falou, daí eu falei assim, espera um pouquinho, deixa eu te falar uma coisa, a sua visão está errada. Porque você está tendo uma visão que a liberdade está quando você sair lá e você poder fazer o que você quiser. Mas na verdade, a sua liberdade, ela está aqui dentro. Você é livre por estar aqui e de estar vivendo a verdadeira liberdade. Nesse período que você decidiu, porque você não está preso, mas que você decidiu estar aqui para se recuperar e mudar a sua vida. Então aqui está a sua liberdade. Lá estão as algemas. Algemas de uma vida de droga, uma vida errada, que vai bater na tua porta e talvez você não vai estar ainda preparado para dizer não para ela. O que estava batendo no coração dessa pessoa? A mentira com vestes da verdade. Mas que em nome do Senhor Jesus hoje você possa olhar a verdade nua e crua. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus se você assim puder. E eu queria que você pudesse ir fechando seus olhos, que você pudesse falar com o Senhor aqui nessa noite. Eu sei que talvez aqui é um início, mas que Deus ainda vai ministrar muito ao seu coração quando você chegar na sua casa, na hora que você colocar a sua cabeça no travesseiro, porque a minha oração é que o Espírito Santo de Deus, que Ele possa incomodar você com essa palavra, e sobre os 3 estágios, o estágio do ensinamento, da busca, onde você precisa ser confrontado através da palavra para provocar a mudança, para você ter consciência que talvez o que você está vivendo está errado, para que você possa eliminar da tua vida. É minha oração em nome do Senhor Jesus,
através da verdade, que é o Senhor Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é a verdade. Através dele, a gente possa olhar para a nossa vida e ter consciência dos nossos erros, e olhar com amor para a nossa vida, através do Evangelho da graça, através da vida de Jesus, que está nos dando a condição, que Ele estará conosco, para que nós possamos mudar e reverter essa situação. Talvez você possa pensar assim: eu não tenho força para poder mudar a minha vida. Às vezes eu tenho medo de ter consciência dos meus erros, porque eu sou fraco para poder mudar. Eu posso dizer com toda a propriedade: você é fraco para trazer mudança. Mas não é você, é o Deus que habita em você, que é infinitamente maior do que aquilo que possa te impedir de você viver uma vida reta diante de Deus. É o Deus Todo-Poderoso. Se você confiar na força do seu braço, não vai dar certo. É o Deus que, mesmo se você estiver na cova dos leões, ali Ele estará com você. Mesmo que se você tiver sido jogado na fornalha, ali você vai poder sentir protegido, porque ali Ele está com você. Em nome de Jesus, que você possa entender isso. Não tem nada que você não possa mudar, porque o Senhor está contigo. Eu não vou suportar. Talvez você não suporte, mas a Bíblia diz que quando a tentação, quando o momento é maior do que nós podemos aguentar, o Senhor vem em nossa providência, diz a palavra. Em nome de Jesus, tome a decisão certa, a decisão correta. Muda a sua vida, muda a sua maneira de enxergar o Evangelho. Pega os ensinamentos, coloque em prática na sua vida e viva a graça e cuide da graça, porque a graça, você precisa zelar dela. A graça é um presente que você recebe e você tem que valorizar esse presente. Você precisa cuidar desse presente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aquilo que talvez você nem imagina, o Senhor vai fazer uma obra total na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não vá para Cristo por talvez aquilo que Ele pode fazer por você nessa terra, mas abre seu coração para Ele, por tudo aquilo que Ele pode fazer por você na eternidade. E o que Ele pode fazer na sua vida na eternidade é dar de presente para você a salvação, do que um dia, como nós ouvimos hoje de manhã, você vai poder ver Deus face a face. Você vai viver num lugar onde tem alegria, onde a tribulação não existe, onde não existe o choro, onde você vai viver de eternidade, eternidade do lado daquele que é o nosso Pai, do qual você, sendo aprovado por Ele, poder viver de eternidade com Ele. Em nome de Jesus. Eu não sei o que essa palavra trouxe para você de mudança, mas o Espírito Santo de Deus que está aqui, eu tenho certeza que Ele está tocando no seu coração nessa noite. E Ele está batendo na porta do teu coração, porque Ele não arromba a porta do seu coração. Ele bate. E eu sei, em nome de Jesus, que Ele está aqui batendo no seu coração. O que você precisa mudar nessa noite? Toma a decisão hoje de se alimentar mais da palavra, porque ela é o ensinamento que nós precisamos. Aceita o Evangelho da paz, o Evangelho do reino, o Evangelho transformador, em nome de Jesus, e receba o melhor que Deus tem para a tua vida. Feche seus olhos, fala com o Senhor em nome de Jesus. Coloca a sua vida diante dEle. A oração que muda, a oração que transforma é a sua. Fala com Ele em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tua igreja te adora. Glória a Deus. Fala com Ele, Espírito Santo de Deus. Ministra o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Fala, Senhor, ao coração de cada um, Espírito Santo. Você tem liberdade de agir nas nossas vidas aqui. Senhor, em nome de Jesus, tira de nós a mentira com as vestes da verdade. Que nós possamos viver a verdade nua e crua. E a palavra do Senhor é a nossa verdade. Ministra, Senhor, ao coração de todos, em nome de Jesus. Tua igreja te